Então, para quem não me conhece, que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Andréa Durso e eu estou hoje aqui para falar um pouquinho para vocês desse movimento do tarô, um tarô terapêutico, tarô sistêmico, né? As cartas do tarô são arquétipos que trazem do nosso inconsciente para o nosso consciente orientação e esclarecimento, né? A gente sabe que são 22 arcanos maiores, né? É o louco que se lança numa jornada do herói. Ele começa no louco e ele vai acabar lá no louco, começando outra jornada, né? O encerro no mundo, encerrando um ciclo. E dentro desse movimento do tarô, ele é terapêutico porque ele vai fazer ação, né? O tarô, ele é um ser, não são cartas isoladas. Se eu for olhar, por exemplo, o tamanhozinho do bastão do mago é do tamanhozinho da espada lá da roda da fortuna. O mesmo ovo que eu tenho lá na papisa, eu vou ter a águia do imperador e vou ter também lá no mundo. Então, assim, não são cartas isoladas. O tarô, ele é um ser inteiro que vai, quando a gente vai passando por cada momento, eu vou fazendo uma integração dentro de mim. Então, quando a minha alma vê aquelas cartas, o meu inconsciente entende qual que é a mensagem. Muitas vezes eu estou vendo a carta e não vejo, né? Eu, por exemplo, estou vendo aqui a carta do mago, eu vejo 3 dados aqui em cima da mesa de trabalho dele. Mas se eu for olhar lá no detalhe do detalhe, cada um soma 7, né? Tem um lado que é 1, um lado que é 2, o outro lado que é 4. Então são 7. 3 vezes 7, 21. É o louco fazendo a jornada do herói. O meu ser entende isso na hora que vê. Apesar de na hora que eu olho, eu não fico, na hora que eu estou julgando que as pessoas estão recebendo o jogo, elas não estão observando esses detalhes, não estão prestando atenção nesses detalhes. Mas o nosso ser está prestando, né? Existem infinitas possibilidades para a gente julgar e muitas vezes a gente fica achando que a gente tem que saber tudo no detalhe, para a gente se colocar a serviço da vida. Eu falo que eu tenho que me colocar no movimento, né? Eu tenho que aprender. Tem muitos jogos, tem jogos mais simples, jogos mais difíceis, vários tipos de jogos. E eu vou ensinar para vocês vários tipos de jogos, vocês vão ter a oportunidade de aprender tudo isso, né? Para quem que é esse movimento, né? Esse movimento aqui é para quem já é tarólogo e quer aprender várias maneiras de julgar, porque só sabe uma maneira. É também para aquela pessoa que ainda não conhece o tarô, ela também vai aprender. É também para aquela pessoa que é curiosa das cartas, que quer se aprofundar. São infinitas as possibilidades e é eu poder fazer como louco, me lançar numa jornada e experimentar o novo, inusitado, conhecer, mergulhar, aprofundar, me reinventar com muita amorosidade, né? Eu quero mostrar para vocês alguns jogos, né? Vou ter lá os jogos tradicionais, um jogo básico, né? Onde que eu tenho uma pergunta simples e eu vou ter uma resposta para aquela pergunta muito simples, né? Então, o que precisa ser acionado para me alcançar isso? O que eu preciso refletir? O que vai ser criado com tudo isso? Uma pergunta simples. Eu tenho um jogo mais completo quando uma pessoa chega e fala assim comigo, eu vim colocar as cartas, né? Aí eu tenho um jogo assim mais completo, né? O meu momento atual, o que está difícil nesse momento, o que está favorável, o próximo passo, a mensagem dos mestres. E depois eu tenho também aulas para fazer perguntas rápidas. Por que perguntas rápidas? Eu tenho que aprender a perguntar também, né? Vocês vão também aprender a perguntar. Porque depois que eu coloco esse jogo completo para a pessoa, ela normalmente está cheia de perguntas. Ela quer entrar nos detalhes. À medida que a gente vai falando para ela como que está o momento atual dela, ela vai trazendo um monte de perguntas. E eu tenho várias maneiras de fazer perguntas rápidas, com respostas com 3 cartinhas. Normalmente eu não tiro uma carta só, não. Eu tiro 3 cartas, porque 3 cartas vão trazer mais informações
Então eu posso tirar 3 cartas para uma pergunta totalmente geral. Então assim, seria bom que eu tomasse essa decisão agora? Eu tiro 3 cartas e isso vai me trazer uma grande informação. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Como que eu faço para me abrir para o amor? Eu tiro 3 cartas. O que eu estou disposta a dar? O que eu posso esperar disso? Ou então eu posso perguntar a situação, a ação necessária e qual que vai ser o resultado disso? Eu posso perguntar o passado, o presente e o futuro. Não como uma previsão de futuro. Tarô, a gente não faz previsão de futuro, não, gente. Isso é cartomancia. O tarô, ele faz um movimento mais interno dentro de mim, né? Se eu quero fazer uma viagem, o que o tarô me orienta para que eu possa fazer essa viagem e seja bem sucedida? Se eu quero melhorar, me aproximar de alguém, o que o tarô me orienta em relação a essa pessoa? Porque é um movimento de orientação que o tarô faz pra gente, né? Então, assim, dentro desse movimento, né, eu quero dar um exemplo rápido, assim, das perguntas, por exemplo, né? Eu tenho lá o meu baralho, eu posso embaralhar, só pra gente ter uma ideia disso que eu tô falando, né? Então, se você quiser também pensar nisso aí, essas cartas também vão servir para você, mas eu vou pensar especificamente aqui, né? O que eu posso, a pergunta que eu tô fazendo, o que eu posso aprender com essa situação que eu estou vivendo atualmente, né? Aí eu vou tirar 3 cartas, eu tô fazendo uma pergunta real, primeira carta, segunda carta, terceira carta, primeira carta. Olha só. Olha que coisa interessante, né? O que eu posso aprender? O eremita. Observa que o eremita está olhando para o passado e o imperador também está olhando para o passado, né? Aqui eu vejo uma roda da fortuna pedindo uma mudança. Faça diferente, pare de ser repetitiva. Né? O eremita com a energia da roda da fortuna, porque o eremita na posição 1. Então, primeiro, para de olhar para o passado, haja com sabedoria, com serenidade, conecte com a sua guiança, dê um passo de cada vez, traga luz ao que você não está enxergando. Faça um movimento e não fica no movimento de estar pendurada, amarrada. Faça um movimento estratégico, né? Porque é a roda da fortuna, né? Traga clareza. 9 com 10, 19 é o sol. Seja transparente, com confiança, com amorosidade, com respeito. O imperador, é como se eu olhasse ele olhando para tudo isso aqui e fala assim: para de querer controlar tanto, seja mais flexível, olhe para o que é necessário realizar, com a energia do carro, dê a direção que precisa ser necessária nesse momento, ao invés de querer ficar controlando tudo. E olha aqui, tem que ser com harmonia, no tempo certo, na hora certa, e determine um objetivo, né? Eu tenho aqui um 23, um as de ouros, determine um objetivo e vá atrás desse objetivo. Esse é um exemplo de uma pergunta que a gente pode fazer de 3 cartas depois de um jogo completo, né? A gente fez esse jogo completo aqui e aí depois eu abro perguntas. Eu falei do momento atual, depois eu abro perguntas. E assim eu vou mostrar para vocês, mostra aqui, Dan. Eu vou mostrar para vocês vários jogos, né? Então, por exemplo, esse é o jogo completo, né? Momento atual, que está difícil, que está favorável, o próximo passo, e vem com todas as orientações. Vai ter uma aula explicando esse jogo, e depois uma aula explicando as perguntinhas rápidas, e as perguntinhas rápidas que você vai depois para o jogo completo. E existem jogos para infinitas possibilidades. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma escolha. Tem um jogo lá, o tarô da escolha, né? Então, tem o consulente. Se eu escolher a situação A, né? O que vai advir dessa situação? Se eu escolher a situação C, o que vai advir dessa situação? Se para aquelas pessoas que acreditam em vidas passadas, tem o Excalibur, para falar como que foi na minha vida passada. Mas se eu não acredito em vida passada, pode ser as reencarnações, as gerações passadas, pode ser as gerações passadas, né? Aqui tem detalhadamente como é que eu faço a perguntinha, para como que eu vou ler as 3 cartinhas, né? Casa 1, casa 2, casa 3, toda a explicação.
Tem jogo para relacionamento amoroso, né? Então eu tenho lá o consulente no relacionamento, o outro, os desafios da relação, o que favorece o futuro imediato. Então, tem jogo para relação amorosa? Tem. Tem jogo para quando a pessoa está na dúvida? Tem jogo para quando a pessoa está na dúvida. Andréia, eu posso fazer essas perguntas depois do jogo completo? Não só pode, como deve. É por isso que tem todos os jogos lá, porque você pode, para atender um cliente, você pode e deve misturar mais de um jogo com outro se for necessário, né? O tarô da dúvida, o consulente, um aspecto da dúvida, o outro aspecto da dúvida e a chave para solucionar a dúvida. Olha que coisa bacana. O jogo do objetivo, né? A situação, o objetivo, o que pode ajudar e o obstáculo. Então, existe jogo para tudo, gente, para todas as situações, e isso vai te levar num lugar de fluidez, de confiança, de infinitas possibilidades, né? O conflito entre duas pessoas, então tem o consulente e a outra pessoa, o conflito e a solução. Então eu posso olhar o conflito e depois eu posso chegar lá na conclusão de que isso tem a ver com uma dor ancestral e fazer o jogo da dor ancestral? Posso fazer o jogo da dor ancestral e resolver isso olhando para essa dor dessa ancestralidade, porque eu vou fazer um e vou linkar com o outro. O jogo das finanças e das posses? Tem também o jogo das finanças e das posses. Tem o jogo sistêmico para as relações amorosas? Tem o jogo sistêmico para as relações amorosas. Tem o jogo para o problema e a razão do problema e uma solução e uma advertência para isso? Tem a jogada sistêmica para relacionamentos amorosos? Tem a jogada sistêmica para relacionamentos amorosos. E o que acontece? Aqui eu só tô dando uma geral assim, né? Tem o jogo das intenções amorosas, tem o jogo das intenções amorosas, né? O jogo da pirâmide para me mostrar qual que é o passado, o embasamento da questão, qual que é a solução, o futuro, tudo isso tem. Nós vamos poder ter um jogo, por exemplo, para o ano, para a gente julgar, né? Que eu posso julgar no final do ano, eu sempre jogo muito isso, as pessoas querem fazer, assim, ter uma intenção de como que vai ser o ano seguinte para elas poderem se preparar. Tem o jogo de várias maneiras, de mais de uma maneira para me julgar para o ano seguinte. Pode julgar também na virada do aniversário para o ano seguinte, como se a pessoa estivesse pensando no aniversário dela. Não só pode, como deve. E nesse movimento nós vamos aprofundar, tem uma aula para cada tipo de jogo. Tem jogo que tem mais de uma aula. Para quê? Para você poder experienciar e vivenciar isso de uma maneira e ir mergulhando, aprendendo, né? O jogo do plano, do projeto, quando eu tenho um projeto. O jogo quando eu já estou em um relacionamento, né? O jogo da liberação, quando tem alguma coisa que está travada e eu preciso liberar, né? Qual que é a ação, qual é a transformação que precisa. Às vezes eu preciso olhar forças exteriores e forças interiores numa situação pequena, que não é complexa. São infinitas, tem mais de 25 jogos, gente. Mais de 25 jogadas para vocês poderem, assim, e tudo explicadinho, detalhe por detalhe, como que vocês vão fazer. O que eu quero dizer com isso, né? Olha lá. O jogo do mundo, esses jogos são jogos que eu trago de livros, são jogos que eu aprendi com a vida, são jogos que eu aprendi com outras pessoas. Então, assim, estou tentando e jogos que eu uso no meu dia a dia, né? Eu uso isso em atendimentos, eu uso muitas vezes comigo para poder olhar para o meu movimento. Então, assim, eu acho que vai ser assim de grande valia, de grande proveito para vocês. Qual que é o movimento? Se você, né, já é nosso aluno, já está aí, é só você passar para a próxima aula que você já vai começar a mergulhar em cada um desses jogos e ter o aprendizado todo que você já está aí interessado. Se você ainda não é só
e está interessado em saber mais, em aprender mais sobre as cartas, é só clicar em algum lugar aí e entrar em contato com a nossa equipe. E aí você vai ter a oportunidade de ver as infinitas possibilidades de se aproximar da gente, aprender a respeito das cartas, aprender talvez um pequeno jogo ou aprender vários jogos, quem sabe vir para uma grande mentoria ou para uma mentoria em grupo. Tem de tudo e nós estamos aqui para isso. É sempre uma alegria e um prazer estar com vocês.